Olá, boa tarde a todos. Bem-vindos a mais uma aula de plantas daninhas e métodos de controle. Eu sou a professora Elza Correia, da Unesp Campus de Registro, e hoje o nosso assunto é mecanismo de ação de herbicidas. Dentre os mecanismos de ação de herbicidas, vamos falar daqueles produtos que causam algum efeito no crescimento e no desenvolvimento das plantas. São dois subgrupos, né, para este grande grupo aqui de produtos. Nós temos os herbicidas que causam efeitos na divisão celular e aqueles que são os agonistas de auxinas. Primeiramente, vamos falar dos produtos que causam efeito na divisão celular. Vocês lembram, né, nas disciplinas lá do começo do curso, que falávamos, ou vocês falavam, né, com o professor aí dessa disciplina, sobre divisão celular e a importância que isso tem no crescimento e desenvolvimento dos vegetais, né? Falamos dos vegetais porque aqui é agro, né? Mas divisão celular é importante para qualquer organismo vivo. Bom, a divisão celular, ela começa, né, ou termina, ou sei lá, mas vamos pôr um ponto inicial aqui, com a prófase. A prófase segue a metáfase. Após a metáfase acontece a anáfase. Depois da anáfase, você tem a telófase, né? Ótimo. Então, o que acontece em cada fase dessa? Então, primeiro você tem a separação dos cromossomos, né? As cromátides irmãs se separam, elas são puxadas pelos centrômeros para os polos da célula, né? Aqui você tem o alinhamento das fibras do fuso acromático e puxa esses cromossomos metade para cá, metade para cá. A hora que você tem metade da carga genética em cada polo da célula, né, essas fibras do fuso se despolimerizam e aí acontece a citocinese, que é a separação dessa célula, a formação de duas células a partir de uma. Né? Então, o que é importante aqui para nós, onde que os herbicidas entram nessa divisão celular? Olha só, né? Então, os herbicidas, eles vão atuar aqui na fase, na metáfase, né? E como que isso acontece? Olha só, essas fibras do fuso, elas são formadas por estruturas, por proteínas chamadas tubulinas. Essas tubulinas, né, por sua vez, são subdivididas em alfa e beta, tá? Então, a alfa e a beta tubulina vão compor os microtúbulos, tá? 13 tubulinas, alfa e beta, formam um microtúbulo. E o que é esse microtúbulo? São essas fibras aqui, ó. As fibras que são lançadas e que se acoplam no centro do cromossomo e puxam metade para cá e metade para cá. Vai metade para um lado, metade para o outro lado. Então, isso são os microtúbulos. Esses microtúbulos são estruturas instáveis que se polimerizam e despolimerizam em função da fase da divisão celular. Tá? Então, o que é esse polimerizar e despolimerizar? Né? Você percebe que aqui, ó, na prófase, os microtúbulos, eles existem, pequenos, mas, né, eles são apenas fibras que ficam por ali pelos polos celulares. A partir do momento que toda a formação cromossômica está pronta, esses microtúbulos começam a se polimerizar. A polimerização nada mais é do que o crescimento deste microtúbulo até que ele chegue no centro do cromossomo, né? E se ligue a esse centro do cromossomo. Ó. Aqui na metáfase, todos os cromossomos estão centralizados na célula e todos os microtúbulos, né, que saem aqui deste polo, eles já estão se ligando aos cromossomos. Então, isso é a polimerização dos microtúbulos. A partir do momento que todo microtúbulo já está ligado ao cromossomo, esses microtúbulos eles começam a se despolimerizar. Essa despolimerização vai fazer com que o cromossomo seja puxado
para o polo celular, tá? Então, é como se ele viesse polimerizando, puff, ligou no cromossomo, ele despolimeriza, puff, ó, escutaram o barulhinho do cromossomo? Puff, eles se separam, as cromátides irmãs, e o microtúbulo se despolimeriza, puxando o cromossomo para um canto e outro da célula, tá? Então, o polimerizar de um microtúbulo é quando ele cresce e se liga ao cromossomo, né? Todo mundo ligadinho aqui aos cromossomos, ele começa a se despolimerizar, que é o quê? Quando ele volta para o polo celular, trazendo consigo a metade da cromátide cromossômica, né? Então, a despolimerização do microtúbulo vai fazer com que essas metades das cromátides se concentrem nos polos celulares. E a partir disso tem a divisão da célula. Tudo bem? Então, o microtúbulo é uma estrutura instável que se polimeriza para se ligar ao cromossomo e se despolimeriza em função da divisão. A despolimerização faz com que o cromossomo se abra, se arrebente e vá metade da carga genética desse organismo para um lado da célula e metade para outra. Né, o que era 2N acaba ficando NN aqui, cada um num canto. Então, quando eu faço a pulverização de um herbicida deste grupo, ele vai gerar o quê? Ele vai impedir o quê? A polimerização dessa tubulina, tá? Então, a tubulina, que é formada por microtúbulos, quando eu aplico uma dinitroanilina, que é o grupo químico desses herbicidas, né? Esse microtúbulo não formado vai impedir que aconteça a sequência da divisão celular. Então, vai ocorrer uma deposição desorganizada de celulose. Então, gente, ó, o herbicida, ele atua nessa fase, né? Bloqueando a despolimerização da tubulina. Olha que belezinha, que linda, né? Então, isso daqui é uma tubulina, é um microtúbulo formado pela junção de 13 hélices verticais de alfa e beta-tubulina. Alfa e beta-tubulina vão se depositando uma do ladinho da outra, né? Formando aí este microtúbulo. Olha que belezinha, né? Então, esse microtúbulo, ele é polimerizado e despolimerizado em função da divisão celular. O herbicida vem e bloqueia a despolimerização desta tubulina. Então, o grupo químico que atua, né, com essa função são as dinitroanilinas, como já dissemos, e aqui nós temos 3 representantes principais: a trifluralina, o orizalin e o pendimentalin. Tá? Então, esses são alguns exemplos de inibidores de divisão celular. São herbicidas de contato, basicamente, aplicados em PPI. Vocês lembram o que significa PPI? Lembram? Pré-plantio incorporado, né? Então, pode ser PPI, e se a gente está trabalhando com sementes, é PSI, pré-semeadura incorporada. Nunca se esqueçam disso. Muda, a gente planta. Semente, a gente semeia, tá? Então, é senso comum falar plantio, mas isso, tecnicamente, agronomicamente, está incorreto, tá? O correto para semente é semeadura. Então, eu vou fazer a semeadura das minhas áreas. Não é eu vou fazer plantio das minhas áreas de soja, por exemplo, tá? Os inibidores de divisão celular, eles controlam predominantemente as monocotiledôneas, tá? Predominantemente controlam monocotiledôneas. São altamente voláteis, em função dessa característica é que deve-se fazer o PSI, deve-se fazer a incorporação desses produtos após a aplicação, possuem rápida absorção radicular, né? E justamente pela modalidade de aplicação que eles têm, eles são fotodegradados, tá? Então, com a presença de luz, além da questão de volatilidade, ele tem a característica de ser fotodecomponível. Então, em presença de luz, ele é quebrado e aí ele perde a função de herbicida, tá?
não sofrem metabolização e tem boa absorção aos coloides do solo, tá? Então, se ele tem boa absorção, ele pode ter uma média a baixa probabilidade de percolação no perfil do solo. Dos exemplos que nós temos, né? Ah, rodou, que lindo! As dinitroanilinas, aqui é um exemplo, né, da aplicação de trifluralina. Olha só, deixa eu começar de novo. Solo tratado, então essa região aqui, o solo foi feito o tratamento com uma dinitroanilina, né? Percebam que esses pontos mais claros aqui são as sementes, tá? Que estão aqui em profundidade. Essa região do solo não teve nenhum tratamento com dinitroanilina. Percebam a germinação, né? E o desenvolvimento radicular, como se dá. Então, essa área toda aqui, ó, é a área de solo com dinitroanilina. Vamos ver o que acontece? Olha só. Né? Então, você observa o crescimento das raízes, ó, o crescimento da parte aérea, 8 dias depois da aplicação, e nessa região aqui, ó, de solo tratado, você não tem germinação nenhuma. E olha isso, que coisa mais legal. Cadê? Deixa eu parar aqui. 14 dias, vamos ver se dá. 15 dias, ou pulou, 16 dias depois da aplicação, o que a gente consegue observar? Que as raízes dessa planta aqui de área não tratada, elas crescem até o ponto de tratamento do solo. Então, aqui você tem produto. Então, daqui a raiz não cresce, ó. Aqui desse lado que o solo vai mais profundo sem tratamento, a raiz desceu, ó. Então, aqui o que está acontecendo? A raiz está absorvendo o herbicida, está absorvendo o produto, e esse produto está causando bloqueio na divisão celular dessas raízes, então ela não cresce. E olha aqui desse lado, nada aconteceu, nada germinou. E assim vai. Olha lá, aqui nessa região, você percebe que está um gordinho? Por que fica gordinho? Porque a célula vai parar o processo de divisão nessa fase aqui, ó. Então, aqui você tem os cromossomos no centro, né? Tá ali no equador da célula, tá no centro da célula. E nessa fase vai vir, todas as fases anteriores vão acontecer e vai acumular célula em metáfase, que é o que a gente consegue ver aqui nesse vídeo. Né, vamos de novo, rapidinho. Né, que a célula que entra em contato com a área tratada, ela para de crescer e ela fica gordinha. E esse gordinho é em função do acúmulo de células em metáfase, ó. Então, é essa característica da intoxicação radicular pela aplicação de dinitroanilinas. Olha lá, ah, não, isso aqui é foto. Olha lá o que acontece, né? Então, você não tem o desenvolvimento radicular, porque tudo parou na metáfase. Todo o processo de divisão parou na metáfase. Tá? Isso daqui são raízes de milho, ó. Essas raízes entraram em contato com a área tratada com uma dinitroanilina, muito provavelmente a trifluralina, e aconteceu essa situação aqui. Né? Então, você não tem o desenvolvimento radicular em função do bloqueio da divisão celular dessas raízes. Né? Olha essa situação. A planta conseguiu crescer, desenvolver, que ela estava fotossinteticamente ativa, mas o que acontece, gente? Num primeiro vento mais forte que tiver, essa planta tomba. Primeiro veranico que acontece, não tem raiz o suficiente para descer e absorver água, essa planta acaba morrendo. Então, isso acontece aqui também nessa situação, né? Isso daqui, soja, né? Soja sofre muito, né? Sofreu muito aqui com a aplicação, a absorção do produto. Tá? Então, deficiência nutricional, né? Em função da aplicação da trifluralina, e essa deficiência nutricional, obviamente, acontece porque a planta não desenvolve raiz para absorver nutriente, para absorver a água do solo. Tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a profundidade de incorporação desse herbicida, né? A gente tem que colocar a semente fora dessa área tratada, porque a partir do momento que ela germina,
a plântula, né, o coleoptilo ou hipocótilo, ele passa pela área tratada, ele não absorve, né? Então, o coleoptilo, ele não está absorvendo a água, não está absorvendo o produto que está aqui nessa área tratada, então ele consegue romper. As raízes, que é efetivamente quem absorve água e nutriente, está fora da área tratada, então ela não vai se intoxicar. Tá? Então, a questão de seletividade, é isso que nós falamos, é a questão do posicionamento do herbicida no solo, tá? Então, se eu vou trabalhar com cana, com milho, com soja, né, com tolete, com mandioca, por exemplo, com maniva, né? O segredo é sempre colocar a semente abaixo da área tratada, para que as raízes dessa plântula em germinação e emergência absorva água sem o produto. Tá? A hora que ela passa pela camada tratada, ela não absorve o produto, né, porque já tem reserva suficiente, porque está absorvendo pela raiz, e aí ela rompe o solo sem sofrer nenhum tipo de intoxicação, tá bom? Essa seletividade é em função do padrão de crescimento, né? Então, quanto mais reserva tiver a semente, mais rápido vai ser a passagem dessa plântula pela camada tratada e vai evitar que ocorra a absorção do produto. Em algumas situações, existe a insensibilidade do local de ação das alfa e beta tubulina, então o herbicida não se liga a essas proteínas e não causa um bloqueio da polimerização desse microtúbulo. Nas espécies oleaginosas, o que acontece? Mesmo que a semente absorva o produto, né, ele vai ficar retido nos constituintes lipídicos dessa semente. Então, semente de soja, semente de algodão, de girassol, né, não tem tanto problema por causa dessa retenção do produto nos lipídios dessas sementes. Tá ok? Então, é por isso que existe as questões de seletividade. Com relação à resistência, né, você percebe, né, percebe-se na literatura que muitos autores citam a questão de beta-tubulina mais curta, tá? Então, essa tubulina, ela é diferente das tubulinas normais, e aí não vai haver o local de ligação para o herbicida. E aí a planta é resistente, né? Então, a tubulina tem um determinado tamanho em plantas comuns. Na resistente, ela é mais curtinha, né? Ela é menorzinha. Com isso, o herbicida chega, não consegue se ligar porque a proteína está diferente e a planta continua todo o seu processo de divisão celular sem ser incomodada por essa molécula que foi absorvida. Tá? Ou casos de tubulinas insensíveis, né? Ocorre a polimerização mesmo na presença do herbicida. Ele chega, ela nem tá aí, não liga para ele, né? Já passou a fase de crush, já não tem nada a ver mais os dois, então eles nem se ligam. Tá? Então pode acontecer isso também. Então a resistência acontece em função de tubulina mais curta ou insensibilidade da alfa e da beta tubulina. Tá ok? Um próximo grupo, que são aqueles agonistas de auxina. Então, tem dúvida, pessoal, sobre os inibidores de divisão celular? Tá? Se as dúvidas surgirem no decorrer aí da aula ou dos estudos de vocês, podem deixar as perguntas que eu responderei prontamente, tá bom? Os agonistas de auxina. Quem são esses caras? Quem são esses herbicidas? Né? São herbicidas similares à auxina, tá? Então, o que é? É como se você derrubasse um caminhão de auxina na planta. A gente sabe que a auxina é um hormônio, né? Esse hormônio, ele é fundamental para o crescimento e desenvolvimento da planta, em concentrações baixíssimas. Sabemos que o hormônio, ele funciona bem em concentração micro, né? Então, é muito pouquinho. Quando você joga um caminhão desse hormônio na planta, vai gerar um desbalanço hormonal. Esse desbalanço hormonal vai ocasionar um aumento de biossíntese de etileno e, né, uma desregulagem de todos os outros hormônios, né? E isso gera um crescimento desordenado dos tecidos. A planta fica com o metabolismo totalmente alterado, tá? Então, os auxínicos,
eles geram desbalanço hormonal em função da grande concentração de auxina que eu estou colocando na planta. Isso ocasiona um crescimento totalmente maluco desse vegetal, dessa planta. Pode acontecer também em função dessa alta concentração de auxinas, né? Alta produção de ATPase, né? Vocês lembram quem é a ATPase? Então, toda a fotossíntese acontece para formação de ATP. O ATP, ele vem com a ação da ATPase e vai começar a rodar o ciclo de Calvin-Benson, né? Dentre os outros passos metabólicos que acontecem aí no vegetal. Mas para nós aqui, o que acontece com a aplicação de um auxínico? Aumenta muito a ação dessa enzima, da ATPase, isso ocasiona uma acidificação da parede celular. Essa parede celular acidificada vai ocasionar o rompimento de ponte de hidrogênio dessa parede celular, né? Isso vai gerar um incremento da expansão celular. É como se essa parede celular se afrouxasse, então ela está bem firme aqui, né, bem certinho. Com essa acidificação, ela afrouxa, né, então ela estica. Então não é que acontece crescimento da célula, não acontece divisão, ela se estica, ela fica frouxa, né, então isso é um incremento da expansão, ela expande. Ela não divide, ela só expande. E aí fica abestada, fica frouxa, né? Então, isso causa o efeito característico do 2,4-D que a gente já vai ver. Né? Então, a transcrição e tradução do gene causando descontrole metabólico. Tá? Então, transcrição e tradução de genes vão também ficar comprometidos. Então, o herbicida auxínico, ele gera vários problemas, então não é uma função só. Dá desbalanço hormonal, na consequência, gera a biossíntese, o aumento da biossíntese de etileno, e a gente sabe que etileno em altas concentrações é complicado. Isso tudo dá um crescimento desordenado do tecido, e esse crescimento desordenado pode acontecer em função do aumento da TPase, acidificação de parede celular, rompimento das pontes de hidrogênio que dá uma estrutura firme na parede celular. Isso causa a expansão da célula, não é crescimento, é expansão, a célula estica, é como se ela ficasse molenga, tipo um elástico, né? E isso causa uma transcrição e tradução de genes totalmente descontrolado, tá? E isso acaba matando a planta por todo esse desbalanço hormonal, essa confusão metabólica que acontece dentro dela. Né? Aqui nós temos 4 grupos químicos, os ácidos fenoxiacéticos, os ácidos benzoicos, os ácidos piridínicos e as quinolinas, tá? E aqui, dentro de cada um, né, dos ácidos fenoxiacéticos, são os herbicidas mais comuns aí que a gente conhece, né, é o 2,4-D. O 2,4,5-T é um herbicida que se usou muito, por muito tempo, mas desde o começo dos anos 50, se eu não me engano, ele já está banido, dos anos 60, ele está banido da agricultura mundial, é um produto que não pode nem fabricar mais, e o MCPA, que é um produto que ainda se usa em baixa escala, mas ainda se usa. Tá? Dos ácidos benzoicos, temos o dicamba. Dos ácidos piridínicos, aí tem o picloram, triclopir e fluroxipir. Esses são os herbicidas mais comuns usados em pastagem, tá? Então, toda a área de pastagem que se preza acaba usando em algum momento um picloram, um triclopir, um fluroxipir, tá? O Tordon, né, que vocês ouvem muito falar aí, é um picloram com 2,4-D, mistura desses dois aqui, ó. Tá? E as quinolinas, que é o herbicida quinclorac, tá? Mas os mais comuns na vida agronômica de vocês aí, que vocês vão encontrar, é o 2,4-D, e esses aqui, os ácidos piridínicos, que são muito usados em pastagens. São herbicidas que controlam mono e dicotiledôneas anuais e perenes, aí vai depender do ativo que vocês selecionarem, né? São pós-emergente, basicamente pós-emergente, seletivos para gramíneas, tá? Então, em muitas áreas urbanas, jardins, né?
campos de futebol, campos de golfe, utiliza-se muito 2,4-D, e ele é importante para o controle das dicotiledôneas dentro dessas áreas de gramíneas, dentro desses campos de futebol aí. Tá? Lembrando que normalmente a gente acha muito desmódio, né, nos campos de futebol. Não sei se vocês viram uma foto que eu postei no Instagram essa semana, com a roupa, minha calça toda grudada de carrapicho beiço de boi, que é um carrapichinho que ele é o formato de uma meia-lua, né? Ele vem e gruda na roupa, gruda muito. Então, os meninos, os craques da bola aí, né? Sempre que vão jogar bola, com certeza chega com o meião grudado, cheio de desmódio, né? De carrapicho beiço de boi ou pega-pega, né? Então, essa é uma planta daninha que se adapta muito a essas áreas, em função do sistema de manejo que se dá a essas áreas, e aí, para controlar, é só 2,4-D mesmo. Lá no campus, né, lá na Unesp, na frente ali dos bancos, você olha na grama, é puro desmódio, puro desmódio. Porque ali o pessoal tem muita resistência em usar herbicida, né, usa mais a capina, e aí o desmódio está tomando conta, vai chegar um momento que eles vão ter que arrancar aquela grama, porque o desmódio vai dominar tudo. Então, se aplicar um 2,4-D, a gente não tem tanto esse problema. São herbicidas sistêmicos, né, com a translocação via floema, translocação facilitada via floema também, porque a planta entende que é um hormônio, né? Então, é uma auxina, é um hormônio. Então, ele tem uma translocação muito facilitada pelo floema. Possui rápida absorção foliar, tá? Então, a absorção, né? Então, ele tem a penetração rápida e a absorção rápida também. Não é igual ao glifosato, que a penetração é rápida, mas a absorção é lenta, tá? Então, aqui é tudo rapidinho. Ele causa epinastia de caule e epinastia de pecíolo, né? A região dos nós ficam espessas em função do crescimento proliferado. Então, esse crescimento, na verdade, é aquilo que nós falamos, é a expansão da célula, né? Ela não divide, ela se expande apenas, e isso causa um desenvolvimento desregulado dessas plantas, em função da aplicação do produto. Gente, isso daqui é o efeito, né, de 2,4-D em feijão calpi. Então, as dicotiledôneas, elas não podem sentir o cheiro de 2,4-D, que já, de auxínico, né, que já sofrem, né? Olha só, o jeito que cresceu a folha desse feijão aqui. Totalmente desordenado, totalmente bagunçado. Tá? Isso daqui, né, o efeito também, a gente percebe que não tem crescimento, não tem divisão celular, é só uma expansão, e aí a planta acaba se desenvolvendo de forma totalmente irregular. Isso daqui são as raízes adventícias de milho, né, olha o que acontece. Então, tem um desenvolvimento totalmente irregular. Isso aqui é folha de soja, né, soja com a deriva de 2,4-D. Então, dicamba, né? Dicamba é um herbicida que está muito em alta agora, principalmente para o controle de buva, né, nas áreas de soja, mas a gente tem que tomar cuidado com o momento de aplicação, com a forma de aplicação, tá? Para que não tenha problema aí de intoxicação da cultura, gerando mais problema do que a gente tinha antigamente. Tá? Ó, efeito de 2,4-D na soja. 2,4-D em uva, meu Deus, uva não pode sentir cheiro de 2,4-D também. Tá? Então, isso daqui é questão de limpeza de tanque, questão de aplicação numa área e ter deriva para outra. Tá? Então, a gente tem que estar sempre muito atento. Conhecer não só a cultura que a gente está trabalhando, mas a cultura da vizinhança também, né? Para a gente não ter problema aí de deriva no futuro. Então, existem muitos casos de processos em grandes áreas, né, por causa da área do vizinho. Aqui a gente tem um caso muito sério em Lençóis, se eu não me engano, esses dias estourou aí, o pessoal estava aplicando 2,4-D e atingiu uma vinícola. Então, o efeito é muito, muito grave. Então, a gente tem que estar sempre atento. Isso daqui de camba, né, em algodão, né, o efeito de crescimento, ó, então vira a folha, vocês lembram, né, dessa epinastia, o que significa, né? Então você tem muita auxina, em presença de luz a auxina quebra,
né? E aí acaba gerando esse entortamento das folhas e dos caules. Né? Isso daqui é o efeito de camba em melão. Então, olha só, ele acaba gerando um crescimento desordenado em função do excesso de auxina e metabolismo alterado. O efeito de 2,4-D em tomate, olha só. Primeiro dia da aplicação, ó, aplicou no mesmo instante, a auxina já translocou e já causa o efeito no crescimento e no desenvolvimento do vegetal. Né? Então, o herbicida de pós-emergência, para controle de dicotiledôneas, então dicotiledônia não tem seletividade, monocotiledônia tem, monocotiledônia não sofre com a ação dos auxínicos. É por isso que são os herbicidas mais utilizados em áreas de pastagem, em áreas de jardins. Tá? A seletividade, né? Então, existem plantas que não têm efeito ao 2,4-D. Isso é em função da metabolização acentuada dos herbicidas. Em algumas plantas, eles podem sofrer conjugação com aspartato ou glicose, né? Então, o herbicida entra, ele é absorvido, ele transloca, só que ele não consegue ter essa ação toda, porque a hora que ele está translocando, ele se liga, né, a aspartato ou se liga à glicose. E uma vez ligado a esses elementos, eles vão ser compartimentalizados no vacúolo, não causando nenhum efeito tóxico na planta. Tá? As gramíneas, né? Por que gramínea não sente o efeito de 2,4-D? Já que gramínea também tem ação de auxinas. Porque elas têm meristemas intercalares, né? Esses meristemas estão próximos aos nós, e isso faz com que o 2,4-D não chegue nessa região e não tenha a ação tóxica dele, tá? Então, esse é um dos motivos. A resistência em alguns vegetais, a resistência é rara, né, porque como nós vimos, são muitos efeitos envolvidos, então não é igual um inibidor de ALS, né, que ele vai, bloqueia a enzima, o inibidor de EPS-PS, inibidor de Brotox, inibidor de ACCase, que ele vai e, tem uma enzima específica, ele bloqueia um ponto do metabolismo e já causa toda a zica geral na planta. Né? 2,4-D não, ele atua em vários momentos metabólicos, são muitos genes envolvidos no processo, então é por isso que é mais complicado, né? É mais raro de você observar as questões de resistência, em função de alguma alteração. O que acontece é a metabolização acentuada do produto, ou a presença de scavengers, a presença de agentes antioxidantes, né, como aspartato, a glicose, algumas enzimas, né, antioxidantes que acabam eliminando, acabam limpando o metabolismo da planta da ação tóxica desse produto. Tá? Então, isso é a seletividade do 2,4-D, a seletividade dos auxínicos. Tá certo? Então, com isso, nós encerramos, tá, a aula sobre mecanismo de ação, e muito obrigado pela audiência de vocês, nos vemos num próximo momento.